Graça e a paz do Senhor, amados. Este é o momento que nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Esse é um tempo que nós estamos precisando de muita fé. Estamos vivendo um momento bem crítico na história do mundo, do Brasil, da igreja. E o próprio Jesus, ele disse, será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Porque ele sabia que seriam tempos de grande pressão no mundo espiritual, no mundo político, no mundo econômico, nos relacionamentos, e cabe a cada um de nós procurar cada dia mais estar enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, porque ela gera a fé genuína no nosso coração. Eu vou ler aqui um texto muito interessante, no livro de Mateus, capítulo 17, no versículo de número 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Pai, que a palavra do Senhor venha revelada e o Espírito do Senhor possa estar falando com cada filho, cada uma das suas filhas e trazendo, Pai, a fé genuína para os nossos corações através desta palavra. Oramos no nome de Jesus. Interessante, amado, que Jesus, ele estava com os seus discípulos e uma grande multidão estava em volta dele. E um homem chegou e ajoelhou diante dele, pedindo que ele tivesse misericórdia do seu filho. Era um menino que estava possesso, e parece que ele tinha uma doença na mente, era lunático, e às vezes ele caía no fogo, caía na água, e estava sofrendo muito, aquela família estava desesperada. E os discípulos tentaram libertar aquele jovem, trazer uma cura para aquele jovem, mas eles não conseguiram. E aquele homem foi até Jesus e falou para Jesus, seus discípulos não deram conta de expulsar o mal do meu filho. E Jesus veio, olha só que interessante, olha como foi que Jesus falou. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus está falando aqui de uma geração incrédula, de uma geração perversa, porque eles estavam ali junto de Jesus, os discípulos, e poderiam muito bem libertar aquele jovem, mas eles não tiveram fé suficiente para libertar aquele moço. E Jesus falou para eles, perguntou para eles, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Então Jesus está dizendo, por que vocês sofrem tanto? Por que vocês estão padecendo tanto? E Jesus então ele está dizendo, você não precisa sofrer tanto. É claro que nós somos seres humanos e às vezes passamos por sofrimento, por momentos difíceis em nossas vidas, mas não é para permanecer no sofrimento e na dor e na doença. E Jesus então falou isso para os seus discípulos, e aí foi até aquele garoto, aquele jovem, e repreendeu o demônio dele. E o demônio saiu, e desde daquela hora o menino sarou. Aleluia! Ele foi liberto e foi curado na hora. Glória a Deus, porque o nosso Senhor liberta as pessoas das loucuras. Pessoas que às vezes já nascem dentro de uma família de pessoas que têm problema mental. Então é só vir a pessoa do Senhor Jesus, porque Ele tem esse poder de libertar. Ele é médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, e Ele tem o poder. E Ele também nos deu o poder, Ele deu o poder para a igreja realizar as mesmas obras que Ele realizou. Nós também podemos, se nós crermos. A Bíblia fala, se crer, você verá a glória de Deus. Então precisamos crer que o nosso Senhor nos deu também o poder
para realizar essas obras extraordinárias. E aqui no texto, continua nos falando aqui o texto, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Eles perguntaram: por que nós não podemos curar e libertar esse moço? E Jesus então respondeu: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus, porque o Senhor está aqui nos mostrando que nada é impossível àquela pessoa que tem fé, que acredita no nome do Senhor Jesus Cristo, acredita no nosso Deus. Então, amados, Jesus repreendeu os discípulos dizendo: olha, vocês não têm fé, porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o melhor grão que existe, é melhor do que a cabeça de um alfinete. E que podemos deduzir aqui é que eles não tinham ainda acreditado, tinham visto Jesus fazer tantos milagres e tantas maravilhas, e na hora de exercitar a fé, eles demonstraram que realmente não tinham fé. Então nós precisamos atentar mais para a palavra de Deus e estarmos prontos para fazer a obra de Deus, crendo que Ele realmente deseja usar as nossas vidas para abençoar muitas pessoas. Então, amados, ele está dizendo aqui: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Em um outro texto ele fala: se você não duvidar no seu coração, mas se você crer, você vai mandar um monte sair, e o monte vai sair, né? A doença, os problemas da vida, que muitas vezes nos aflige, nós vamos mandar sair, e vai sair o mal, porque tudo que nós pedimos a Deus no nome de Jesus. E tem momento que você tem que ordenar, porque o Senhor já te deu o poder e a autoridade para ordenar, né, para pisar em serpentes e em escorpiões, e para destruir toda obra do diabo. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, e o que precisamos ter é consciência disso. Deixa o Espírito Santo de Deus formar essa consciência dentro de você. Amados, então fé é a coisa mais importante que precisamos ter nesses dias, e precisamos estar cada dia crescendo em fé, na presença do nosso Deus, porque a fé ela triunfa nas piores das situações. Nas piores das situações, se você acredita, se você confia em Deus, você vai sair vitorioso, e nós vamos sair vitorioso nesse tempo dessa crise, dessa pandemia. O Brasil vai sair vitorioso, a igreja, e precisamos então de estar com a nossa fé totalmente voltada para Deus. A fé tem que ser no Senhor e naquilo que Ele fala e que Ele tem falado na sua palavra, né? A nossa fé tem que estar na palavra de Deus, tem que estar nas promessas de Deus. Só lembrar de nosso pai da fé, Abraão, quando Deus o chamou para sair da terra em que ele vivia, Ur dos Caldeus, e ele simplesmente ouviu a palavra de Deus, e ele acreditou na palavra de Deus, ele recebeu aquela palavra. Existe aqui um segredo e uma revelação. Abraão não tinha muito conhecimento de Deus, mas quando você recebe a palavra de Deus e abre seu coração e recebe aquela palavra é plantada no seu coração. Ela é a palavra viva, é a palavra poderosa, e o Espírito Santo ele germina essa palavra no coração. No momento em que você recebe a palavra e atenta para aquela palavra, a fé brota de uma maneira poderosa, a fé genuína, a fé espiritual, a fé que é capaz de transportar um monte, de libertar os cativos. Então, esse é o segredo, é ouvir e abrir o coração e deixar a palavra ser
plantada lá no fundo do coração, porque aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai germinar a palavra, e foi isso que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu e ele saiu, e ele obedeceu, porque a fé, a primeira coisa que acontece quando nós temos fé é que nós passamos a obedecer a Deus, nós obedecemos ao nosso Deus. E a fé vitoriosa é aquela que confessa a palavra de Deus em todo o tempo. Agora, amado, para você confessar a palavra de Deus em todo o tempo, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus está falando com você, através da leitura, do estudo e também da meditação. Este é o segredo para você ter essa fé gloriosa no seu coração, uma fé vitoriosa. Então você precisa ter essa palavra para que você possa confessar. E Jesus, ele usou muito a palavra de Deus na hora da tentação, lá no deserto, porque a arma mais poderosa que nós temos é a palavra de Deus. Então você precisa, nesse tempo agora, dedicar mais tempo à leitura, ao estudo da palavra. Não deixe que ninguém roube esse tempo de você, tempo de meditação, tempo de estudo. Esse é o tempo de Deus trazer as maiores revelações da palavra dele. E quando Deus traz a revelação da palavra dele, nós somos levados para uma dimensão maior de conhecimento de Deus, e passamos a viver na esfera em que Deus opera, em que Deus realiza as maravilhas, os grandes milagres. Portanto, esteja muito atento à palavra de Deus. Abraão sempre é o nosso exemplo. Quando ele estava ali perto para sacrificar o seu filho, e o altar estava ali pronto para ser colocado no sacrifício, e o seu filho Isaac perguntou para ele: pai, o altar está aqui, o fogo, e onde está o sacrifício? E Abraão mais uma vez demonstrou que realmente era um homem que tinha o seu coração em Deus. Ele disse: filho, Deus proverá. Deus proverá. Eu quero dizer que Deus está provendo para você, meu irmão, tudo que você precisa. Na verdade, Ele já proveu. Ele já proveu todas as bênçãos. E o reino de Deus é um reino de graça. Deus é riquíssimo em graça. E Ele não quer reter nenhuma das suas bênçãos. Então Ele já proveu saúde para você, alegria, paz, felicidade. Tudo que você precisa está em Deus, está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então busque tudo isso da parte de Deus. Ele diz: Deus proverá. Também Caleb, quando estava para entrar na terra prometida, e dentro da terra prometida existiam muitos gigantes, principalmente na terra em que ele, quando houve a divisão da terra, ele ficou com o Monte Seir, e lá tinham muitos gigantes, mas ele diz: Deus vai desapossar todos eles. E é isso que Deus faz. Ele desapossa os gigantes que têm vindo contra as nossas vidas, que têm vindo contra a nossa família, tem vindo contra a sua igreja. Deus é o Senhor da batalha, da guerra, e Ele quer guerrear por você. E eu declaro que Ele está desapossando os seus inimigos nessa hora, está desapossando as doenças da sua vida. E se você clamar, Ele vai desapossar os gigantes que têm dominado a nossa nação. Ele vai destruir toda a corrupção que existe nessa nação, que são os gigantes, são poderes do inferno que traz a corrupção para dentro do coração do homem. E nós podemos destruir esses gigantes, esses principados. Nós precisamos estar sempre preparados para, na hora que Deus nos chamar para clamar, e na verdade Deus está chamando a igreja para clamar nesse tempo, e precisamos estar sempre atentos à voz de Deus. Então, amados, é bom ter a palavra de Deus no coração. Abraão, ele diz: Deus proverá. Caleb, ele diz: Deus vai desapossar os inimigos. E tem uma passagem interessante também aqui em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, que fala: para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então não pense, você está só, ou que a igreja
é pequena diante de tantos inimigos. Nós sabemos que para o nosso Deus não existe impedimento para poder vencer uma batalha. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é Senhor absoluto. Lembra de Davi quando ele disse: o Senhor me livrou de um leão e de um urso. Eu matei um leão e um urso. Então esse gigante, ele vai cair também. Ele vai cair. Palavra que saiu da boca dele, porque ele tinha conhecimento de Deus, ele conhecia a palavra, ele conhecia a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, está escrito: os nossos olhos estão no Senhor. Era uma batalha, o rei estava para entrar, e ele disse: olha, os nossos olhos estão no Senhor nosso Deus. Nesses dias você possa estar olhando para o Senhor. Lá em Hebreus está escrito que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que devemos estar olhando para Ele. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a cura, é dele que vem a proteção, a ajuda, a força, a coragem. E nesse tempo nós estamos precisando nos revestir da coragem de Deus, da ousadia do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar abençoando tantas vidas que estão por aí, até mesmo com muitas perturbações mentais, devido a essa pressão, essa pandemia que está aqui na nossa nação e também no mundo. Então, amados, você precisa ter essa palavra no seu coração. Você precisa ter esse desejo de estar sempre trazendo a palavra para dentro de você. Aqui o rei diz que porque do Senhor é a guerra. Amém? Do Senhor é a guerra. Do Senhor é essa batalha que o Brasil está enfrentando, que a igreja está enfrentando. Então, se a guerra é do Senhor, descansa. Ele é o general da guerra, ele é o comandante, ele tem exércitos poderosos de anjos que trabalham. Então descansa no Senhor, espera no Senhor. A nossa fé e confiança deve estar no Senhor e na sua palavra. Porque se a nossa fé e confiança estiver no Senhor e na sua palavra, nós poderemos permanecer firmes e inabaláveis diante de qualquer situação, diante de qualquer crise. E o mundo espera por homens e mulheres de fé. E por meio da fé nós podemos liberar o poder de Deus para suprir as necessidades das pessoas. Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. A igreja é uma bênção para essa nação e para essa geração. Então nós precisamos abençoar as pessoas. Nós temos suprimentos, nós temos abundância de suprimento, nós temos recursos, nós temos armas poderosas que Deus já entregou em nossas mãos. Amado, Deus coloca o seu reino à nossa disposição, o reino de Deus está à sua disposição. Através da fé entramos no mundo espiritual, é através da fé. A sua fé e o seu espírito precisam estar ligados em Deus nesse tempo. E através da fé, nós então entramos nessa dimensão em que Deus tem todas as bênçãos para trazer para as pessoas necessitadas. E a fé nos leva a possuir tudo que nos foi dado em Cristo. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, está escrito que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já foi abençoado. Você tem que ter também essa consciência de que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo, e Cristo está em você. Portanto, você já foi abençoado. A vida de Deus está fluindo dentro de você. Existe um potencial extraordinário dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a fé é simplesmente o canal pelo qual recebemos toda a riqueza da graça de Deus. Todo dia Deus está derramando riqueza da sua graça sobre toda a humanidade, mas em especial sobre a sua igreja. E você faz parte da igreja. Nós fazemos parte
no corpo do Senhor Jesus Cristo. E tudo que está retido no mundo espiritual é liberado pela fé. Todas as maravilhas e bênçãos de Deus estão no mundo espiritual. E aí é liberado pela fé. É só através da fé que você pode trazer estas bênçãos de Deus. Então, encerrando, amados, a fé, ela tem a sua base na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. E é através da nossa comunhão com Deus. E aí você tem que dar tempo para Deus, para estar diante dele, adorando, agradecendo, falando com ele e deixando ele falar com você. Não tem problema difícil para o Espírito Santo de Deus. Não existe causa perdida. E não coloca todos os seus problemas na mão dele. Coloca e confia e espera nele. Então, o conhecimento de Deus cria a verdadeira fé no nosso coração. E Deus acredita em quem acredita nele. O texto de Hebreus, para a gente encerrar essa mensagem, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então não pare de buscar a face do Senhor. Não pare de estar sedento por Deus, querendo mais e mais de Deus, querendo mais e mais da graça de Deus. E aí você vai poder libertar as pessoas que estão cativas, que estão morrendo por causa dessa crise. Nós podemos fazer isso, amados. Amém? Que o Senhor possa te iluminar e que você possa deixar essa palavra cair no seu coração, porque o Espírito Santo só trabalha onde está a palavra. O Espírito Santo vai germinar essa palavra dentro de você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa estar sendo germinada pelo Teu Espírito Santo, para que possa brotar, Deus, toda a riqueza da Tua graça, Pai, dentro do coração dos Teus filhos. Ó Deus, toda a riqueza, Pai, do Senhor, que brote agora no coração do Teu filho e da Tua filha, e que eles sejam revestidos agora com o Teu manto poderoso, Pai, e que possam fazer também a Tua obra de uma maneira poderosa. Amém? Estaremos sempre meditando e lançando alguns vídeos, e nos aguardam, porque estaremos voltando com outros vídeos. Um grande abraço.